Olá, tudo bem com vocês? Estou bem. Eu sou a professora Cristênia, professora Cris, professora de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos as nossas aulas. Então, só recapitulando. Nossa primeira aula eu falei sobre notícia, lembra daquele babado forte? Depois, a segunda aula, eu vim com a variedade linguística. Quem lembra daquela hora que teve a sanfona, a gente falou sobre regionalismo, né, a língua falada no Brasil. E hoje eu venho com um tema bastante interessante, que é sobre conotação e denotação, certo? Já viram aquela situação onde você encontra, às vezes, nas redes sociais, né? Vamos pensar nas redes sociais. Vou dar o exemplo das redes sociais. Às vezes, um post, um meme, algo assim, só que com outro sentido. E essa estrutura nós vamos aprender hoje, conotação e denotação. E para começar, eu vou contar uma história. Gente, olha só, uma história de Cristênia. Eu sou lá de Araguaína, né? E às vezes, eu ia para a chácara da minha avó quando eu era criança. E eu quero contar a história porque eu acho muito engraçado. E já pegando lá o gancho da aula passada de regionalismo, das situações, o jeito de falar. E aí, eu planejando essa aula, eu falei, nossa, tem uma história massa. A minha avó, uma vez na chácara, eu criança, né? E ela, ei, menino, corre pra dentro. Vai cair já uma manga de chuva. Aí eu, manga de chuva? Como assim? Aí eu fiquei pensando, como assim? Aí eu fiquei visualizando uma manga, né? Caindo como se fosse chuva. Aí eu, vó, o que é isso? Ela, a chuva rápida, aquela chuva que vem rápido e depois para. Eu falei, nossa, entendeu? Então, assim, é nesse sentido. Às vezes, uma palavra, ela tem, né, a palavra manga, a palavra chuva, porém, teve outro contexto, entenderam? Por isso que eu falei que, às vezes, nas redes sociais, nós encontramos bastante esses exemplos. Então, vamos começar? Olha só. Nós temos aqui algumas imagens, olha só. Um peixe está assim, preto e branco, justamente, né? Um peixe fora d'água, já viram essa expressão? Né? Engoliu o sapo. Eita, tem muita gente engolindo sapo, será? Chutar o balde, segurar a vela. Alguém já escutou essas frases? Sabe? Então, peixe fora d'água, engolir sapo. O que significa no contexto? O que é um peixe fora d'água? O que é engolir sapo? Chutar o balde, segurar a vela. Será que realmente tem esse mesmo significado? O peixe, igual tem na imagem, um peixe fora d'água, né? É alguém que não se está se sentindo ali incluído naquele local, naquele lugar. Engolir sapo, o que você está engolindo? Estou engolindo coisa que eu não quero, entendeu? Que eu não gosto, né? Chutar o balde, ixi, vou soltar, né? Vou fazer o que eu quiser. Segurar a vela. Será que quem é que já segurou a vela aí, hein? Ai, meu Deus do céu. Então, são expressões que a gente já vê no nosso dia a dia, já utiliza no nosso dia a dia, mas ela tem um significado dentro da língua portuguesa. O que essas expressões elas significam dentro da língua portuguesa? Como que eu vou analisar essas estruturas dentro da língua portuguesa, é o que nós vamos estudar hoje. Olha só. Você conhece alguma palavra que tem mais de um significado? Quais são essas palavras? Você sabia que, dependendo do contexto, uma mesma palavra poderá ter significados diferentes? Sabia disso? Então, eu acabei de dar exemplos. Então, eu quero agora que aí no seu caderno você escreva essas frases. Quais são as palavras, as frases que você conhece que têm outros significados, certo? Então, vamos lá? Vocês têm agora 5 minutinhos para responder. Ok, responderam. Gente, eu fiquei curiosa para saber as respostas de vocês, hein? No final, eu vou deixar aqui meu Instagram, meu e-mail, quiser enviar algum material para lá, certo? Então, vamos ver agora, entrar dentro do conteúdo, o que é conotação e o que é denotação? Então, vamos lá. A conotação e denotação são formas, como usamos as palavras e o sentido que elas têm. Lembra que eu falei no início da aula? Qual é o sentido dessa palavra? Qual era o sentido
da historinha lá que eu contei sobre a minha avó, quando ela falou assim, caiu a manga de chuva, vai cair uma manga de chuva. Não necessariamente seria uma chuva de manga. Ou, né? Não seria nesse contexto, mas teria um outro significado, um outro sentido. Então, dentro da língua portuguesa, quando vamos analisar o sentido dessas estruturas, nós chamamos de conotação e denotação. Então, agora nós vamos entender o significado dessas estruturas, ok? O que é conotação e o que é denotação. Então, quando usamos uma palavra no sentido literal, ou seja, né, de acordo com o significado do dicionário, ela é chamada denotativa. Então, as palavras denotativas são aquelas palavras lá que você encontra no significado. Pedra tem o significado de pedra, entendeu? Então, peixe, o animal, gato, o animal. Mas e aí? Balde, né? Aquela estrutura que nós acabamos de ver. Então, tem um sentido. Tem o significado. Então, quando a palavra ela tem o significado real, ela é denotativa. Denotativa. Tá? Então, tem o significado literal da palavra, sem ter um outro sentido. A palavra manga como fruta. Fruta é uma manga é uma fruta. Ok, está lá no dicionário. Certo? Agora, quando tem essa mesma palavra tem outro significado, nós vamos ver mais para frente. Vamos lá? Mas, quando usamos uma palavra no sentido figurado, dizemos que ela é conotativa. Então, vamos lá, manga de chuva. Eu falei no sentido conotativo. Ou seja, eu não utilizei a palavra manga, como fruta, né? Veio outro significado. Chutar o balde. Não necessariamente quer dizer que a pessoa estava chutando o balde, mas ela tinha outro significado, outro sentido. E é isso que é uma palavra conotativa. Agora, quando eu falo, eu vou comer uma manga, né? Você gosta de manga? Você gosta de comer manga? Aí sim, a palavra manga, ela está no sentido denotativo. Por quê? Que está lá correspondente ao dicionário. Então, é uma palavra denotativa, ok? Agora, chutar o balde, né? Manga de chuva, ou alguma coisa assim, ou outros exemplos, já tem um sentido conotativo, um sentido figurado. Entenderam? Então, vamos lá? Então, denotação. O emprego no sentido real, literal das palavras e expressões. Não somente a palavra isolada, mas a expressão toda da frase. E a conotação é o sentido subjetivo. Ela é mais aprofundada, é figurado, né? Um sentido figurado. Né? Mas em outras aulas nós vamos aprender também lá as figuras de linguagem, nós vamos aproveitar todo esse conteúdo, certo? Então, o que é denotação? Vamos lá estruturar mais o sentido da palavra denotação. É o uso das palavras no sentido próprio, ou seja, no sentido do dicionário, que chamamos de literal. Ela é objetiva, precisa, ela é direta. Eu não vou entender outros sentidos. Na hora que eu colocar lá a palavra, eu gosto de manga e pronto. Né? Ah, mas que manga é? Qual é o sentido disso? Não, é aquilo e pronto, tá? Então, a intenção é transmitir uma mensagem que não deixe espaço para outras interpretações, certo? Então, quando eu remeto a uma palavra denotativa, eu tenho um sentido. Esse sentido, ele é direto. Ele é sentido real, ok? Então, assim é a linguagem usada em notícias, reportagens, bulas de remédios, manuais de instrução e texto científico. Então, vamos ver um exemplo? Tá? Lembra que nossa primeira aula eu falei sobre notícias? Todas as nossas aulas, gente, ela tem um sentido, tá? Eu utilizei na nossa primeira aula notícias. Então, todas as nossas aulas, ela tem uma programação.
Veio notícias, depois vem variedade linguística. E na notícia eu tenho que transmitir uma notícia verdadeira. Lembra que eu falei que também nós temos fake news? Então, a notícia ela é um compromisso com a verdade. Assim, o sentido das palavras são denotativas. Então, eu vou dar um exemplo. O homem foi picado por uma cobra. Pronto. Você entendeu? O homem foi picado por uma cobra. Ok. Agora, que cobra é tal, mas você sabe que é uma cobra. Acende o fogo. Acende o fogo. Então, fogo. Alguém atirou uma pedra na janela. Então, a palavra pedra. Então, é uma palavra denotativa. Então, cobra, no sentido denotativo. Fogo, no sentido denotativo. E pedra, no sentido denotativo. Ok? Agora, vamos ver mais exemplos de o que é conotação? Então, é o uso das palavras no sentido figurado. Ela é subjetiva. O que é ser subjetiva? Eu tenho vários significados. Eu vou interpretar. Eu vou interpretar e entender o que essa palavra traz de significados para mim. E muitos desses exemplos de palavras subjetivas, conotativas, também lá na variedade linguística, lá no regionalismo, cada região tem um jeito de falar. Pode ser conotativo? Pode. Ok. Também em poesias, em músicas, nas redes sociais, nos memes, sabe? Então, assim, a gente utiliza muito hoje nas nossas redes sociais essa forma conotativa. Principalmente no tom de voz. Eu quero trazer uma mensagem para os meus receptores, mas de forma que o tom de voz também vai dar a entender outros significados. A sua intenção é transmitir uma mensagem que deixe espaço para interpretações diferentes, que vão além do sentido que tem no dicionário. Então, lá nas palavras denotativas, eu tenho um compromisso com o dicionário. É aquela palavra e pronto. Já aqui na conotativa, não. Ela tem mais leques de possibilidades para que a pessoa possa entender o que quer dizer, ok? Então, vamos lá? Então, a linguagem conotativa se manifesta com palavras no sentido conotativo. Então, nós vamos ver mais para frente sobre as figuras de linguagem no sentido conotativo. Assim, é a linguagem usada em textos literários, poemas, músicas, gente. As mensagens publicitárias, charges, tirinhas, histórias em quadrinhos. Então, os memes, muitos exemplos aí de linguagem utilizadas na forma conotativa. Vamos ver uns exemplos? Olha só. Dizem que aquela mulher é uma cobra. Lembra que no exemplo passado o homem foi picado por uma cobra. Agora, se eu disser assim, dizem que aquela mulher é uma cobra. Será que está dizendo que a mulher não tem como? Imagina aí qual é a cena. A mulher é cobra? Não é, né? Então, tem outros exemplos. O que é uma cobra? Aí eu vou pesquisar, entender o que é, qual é o sentido da cobra. Cobra venenosa? Então, a mulher, qual é o sentido que dá aqui? É a cobra ou a mulher? Entenderam? Você tem um coração de pedra. Então, agora eu tenho outro sentido, o coração de pedra. Coração duro, coração rancoroso. Aquele ator é um gato. Então, está dizendo que o gato é o gatinho lá, o animal? Não, ele é bonito. Aquele ator é um gato, bonito. Essa matéria é fogo. Será que, língua portuguesa, essa matéria é fogo? Mas fogo no sentido de queimar? Ou no sentido de difícil? É ardente? É poderosa? Qual é o sentido desses exemplos? Então, note, eu utilizei aqui os mesmos exemplos de palavras. Cobra, pedra, gato, fogo. Porém, essas mesmas palavras no sentido conotativo e no sentido
denotativo. Então, o denotativo é aquele que eu tenho o significado na essência, no dicionário. Já no conotativo, eu tenho um sentido figurado. Cabe várias interpretações. Vou dar um exemplo aqui bem engraçado. Tá pegando fogo na caixa d'água. Tá pegando fogo na caixa d'água. Então, é um exemplo bem engraçado, né? Então, no sentido conotativo, ok? E agora nós vamos para as atividades. Entenderam? Então, na questão 1, sobre conotação, não é correto afirmar. Não é correto afirmar que conotação também, referido como sentido conotativo, é o sentido figurado. Letra B, conotação é uma associação subjetiva, cultural ou emocional. Letra C, a conotação está para além do significado escrito ou literal de uma palavra, frase ou conceito. D, conotação é um sentido referencial, literal. Na questão 2, marque a opção em que há um exemplo de denotação. Então, um exemplo só. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Ele ficou uma fera quando soube a notícia. Aquela aluna é uma fera na matemática. Ih, gente, será que você também é uma fera na matemática? Quem está na chuva é para se molhar. E na questão 3, o item que o termo sublinhado, que está sublinhado, está empregado no sentido denotativo é: além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. B, com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Inveja ao presidente. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Letra D, a indústria disparou gordos investimentos. Na letra E, colheu uma revelação surpreendente. Então, qual dessas alternativas aí está no sentido empregado no sentido denotativo? E na última questão, marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas em sentido figurado. Então, vamos lá. Letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Na B. Mas lá, no ano 2000, tudo pode acontecer. Hoje, não. Os planejadores, na letra C, os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida. D. Pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo. E, evidentemente, as transformações serão mais rápidas, ok? Então, agora, vocês terão aí 20 minutinhos para responder. E já eu volto, né, para conferir com o gabarito. Mas viram? São questões fáceis. Denotativa, aquele sentido literal das palavras. Conotativo é algo mais subjetivo. Eu tenho vários significados, ok? Então, vamos lá? Aguardo você, hein? Vamos ver se você conseguiu acertar. Então, vamos lá o gabarito. Então, a questão 1, a resposta correta é a letra D. Na questão 2, a letra A. Gente do céu! A 3 era a letra B. A 4, letra A. Olha a sequência da 5. 5, conotativa. Denotativa. C, de conotativa. D, denotativa. E conotativa. Então, C, D, C, D, C. Entenderam? Tudo certinho? Então, finalizo aqui a aula. Então, segue aqui o meu e-mail. Segue aqui meu e-mail, aparecidaoliveira@seduc.to.gov.br. Se você quiser enviar algumas sugestões, assim também segue lá nas redes sociais do Centro de Mídias, né? Centro de Mídias, @centrodemídias.to. Bye, bye. Vejo você próxima aula, hein?